Então, sobre essas medidas para ajudar a população, a gente conversa agora ao vivo com o ministro das Cidades, ministro Jader Filho. Obrigada, ministro, pela gentileza da entrevista. Eu é que agradeço, Elisa. O senhor esteve junto da comitiva ministerial, sobrevoando lá a região. O que exatamente vocês conseguiram ver? E, pelo menos ali do alto, ministro, como identificar assim, puxa vida, é um problema gigantesco, mas tem que ter um start, né? Qual é o primeiro passo para conseguir resolver essa tragédia? Elisa, antes de mais nada, quero aqui me solidarizar com as famílias, enfim, de todas essas pessoas, todas essas vidas que foram perdidas. Das pessoas, também quero aqui me solidarizar com as pessoas que perderam suas casas, perderam tudo que tinham. De fato, enfim, foi uma coisa inimaginável, você imaginar, pensar, na verdade, 600 milímetros em tão pouco tempo de água, realmente é muito difícil de a gente conseguir ver, talvez até cidades que têm uma infraestrutura muito grande, conseguindo ter sucesso no enfrentamento, avalia, obviamente, essas pessoas que vivem nessas encostas. E é isso que o presidente Lula tem nos orientado, né? Que o Minha Casa Minha Vida dê prioridade às pessoas que moram em situações de rua, mas fundamentalmente aquelas pessoas que moram nessas áreas de risco. E é isso que nós faremos. Vamos buscar apontar todas essas áreas onde as pessoas estão correndo qualquer tipo de, enfim, qualquer risco que seja, e vamos aí, obviamente, fazer este enfrentamento. Para te dar uma informação, Elisa, eu estive conversando ontem com o Volney, que é a pessoa responsável lá no Ministério do ministro Valdez, que tem sido muito diligente. Nós temos trabalhado de uma maneira muito transversal, tanto a gente quanto o Ministério da Integração e outros ministérios da Esplanada, para poder encontrar essas soluções. E ele estava me dizendo, Elisa, que no Brasil são 150 cidades que concentram mais ou menos 90% desses óbitos que têm ocorrido ao longo desses anos. Apesar do CPRM, vamos dizer assim, ele mapear o Brasil, que são 1.600 municípios, mais de 1.600 municípios que estão em área de risco, que tem alguma área de risco. Pois é muito local, hein? Porque a gente está falando de um país com mais de 4.000 cidades, ou quase 5.000 cidades, não é, ministro? Ter essa quantidade, ou seja, você tem algumas cidades concentrando, então, como o senhor nos disse, 90% dessas mortes. Basília Rodrigues vem com a gente aqui para a conversa para poder fazer-te uma pergunta também, ministro. Basília. Obrigada, Elisa. Ministro, tudo bem? Pois é, me chamou muita atenção falar que existem 150 cidades concentrando essas mortes. Então, vocês sabem os lugares mais críticos, né? A prioridade das prioridades, dá para se dizer assim, porque existem milhares de cidades com problemas, vulnerabilidades naturais, mas existem aquelas que registram o maior número de mortes. Poderia o governo, está em estudo, criar algum plano ou programa específico para essas áreas? Por exemplo, chegar a falar num tipo de Minha Casa Minha Vida somente para essas áreas, ou algum outro tipo de programa vindo da sua pasta de cidades. Vai acontecer isso? Bom dia, Basília. Basília, são, na verdade, alguns movimentos que precisam ser feitos. Como eu estava dizendo ainda há pouco para a Elisa, uma das prioridades do novo Minha Casa Minha Vida é atender essas pessoas que estão nessas áreas de risco. Isso aí, como eu disse ainda há pouco, é uma prioridade que o presidente Lula, desde o primeiro dia que me convidou, conversou comigo sobre a importância de nós tirarmos essas pessoas dessas áreas. E também foi por isso que foi criada, uma das razões da criação da Secretaria de Territórios Periféricos, nesse relançamento, nessa recriação do Ministério das Cidades, foi justamente para atender a essas pessoas que ficam nessas áreas de risco. O secretário Guilherme Simões tem dialogado comigo no sentido, junto com a nossa equipe, no sentido de buscar alternativas para todas essas áreas de risco, seja cuidando, tirando essas pessoas através do Minha Casa Minha Vida, seja, obviamente, nós trabalhamos essas questões das encostas.
Então, esses diálogos, são essas tratativas que nós precisamos adotar. Apesar de que, neste primeiro momento, Elisa e Basília, nós precisamos, na verdade, tirar as pessoas que estão nessa situação hoje lá em São Sebastião. Então, é atender com água, é atender com colchões, é restabelecer a comunicação, é restabelecer o trânsito nas rodovias. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, essa é a nossa prioridade. Seja nesse trabalho que nós temos feito com a Prefeitura, com o prefeito Felipe, com o governador Tarcísio e que o presidente Lula tem feito com que todos os seus ministros, ontem quantos ministros não estavam lá, de diversas pastas, para que a gente possa, todos unidos, possamos atender aí a região e do litoral norte de São Paulo. Ministro, essas famílias vivem há muitas décadas, né, nessa condição. Por qual motivo agora, hoje, terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, elas haveriam de acreditar que a partir de agora algo pode mudar? Por qual motivo elas deveriam confiar neste momento no governo federal e acreditar que, nossa, então daqui para frente a gente vai deixar de ver gente que a gente ama morrendo a cada chuva que passa por aqui? Eu acho que isso é um problema, Elisa, de diversos governos que têm entrado e saído no país. Primeiro, eu acho que as políticas elas precisam ter continuidade, independentemente, Elisa, de qual governo seja. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, ele não poderia ter sido descontinuado. É um programa que ele não é um programa de um partido ou de um governo, ele é um programa de Estado. E ele precisa, essa questão da habitação, o déficit habitacional, seja para as pessoas que moram em áreas de risco, seja para as pessoas que estão hoje em aluguel, seja para aquelas pessoas que estão morando em situação de rua. Nós tivemos, Elisa, agora, a semana passada, fazendo a inauguração de unidades habitacionais que iniciaram a sua construção em 2013. Vamos dizer que em 2016 essas pessoas estivessem lá. Só neste condomínio eram 684 unidades habitacionais. Isso é um problema social, que essas pessoas que deixaram de morar nessas casas esse tempo todo. Ou até mesmo a retomada das obras com a geração de emprego. Só para você ter uma ideia, Elisa, a nossa previsão nos próximos 4 anos, só com Minha Casa Minha Vida, é gerar mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Então, se tem um efeito social e tem um efeito de atenção a essas famílias que vivem nessa situação. Outro, por que a política de sirenes foi descontinuada no Brasil? Muitas dessas famílias, a gente não vai conseguir, de repente, fazer com que as casas fiquem no seu lugar, que elas não sejam destruídas, mas pelo menos nós vamos perder mais vidas ainda. Então, o Brasil precisa acabar com isso, o Brasil precisa entender que as políticas elas têm que ser perenes, elas não podem acabar, porque acabou um governo, acaba a política. E é isso que o cidadão comum quer, é que as coisas tenham continuidade. E é isso, obviamente, que foi a orientação que o presidente Lula nos deu, é isso não só para o Ministério da Cidade, mas para todos os ministérios. Ontem, no diálogo, na reunião de trabalho que nós fizemos, e aí, governo do Estado, Prefeitura, governo federal, os ministérios todos, é para que a gente possa agir de maneira unida, para que essas políticas possam chegar de maneira rápida, séria, para atender a comunidade dessa região e de outras regiões do país. Então dá para entender que foi uma tragédia evitável, essa que aconteceu no litoral de São Paulo. Eu gostaria que o senhor, então, respondesse isso, se dava, então, para evitar o que ocorreu nesses municípios do litoral paulista e se já tem uma previsão de destinação de recursos, quantos milhões de reais devem ser destinados a esta região específica. Basília, sobre a questão de recursos, o presidente Lula conversou ontem com o prefeito. Obviamente que nesse momento, enfim, você está dando prioridade mais para poder tirar as pessoas que estão em áreas isoladas, levar alimentos, levar água, restabelecer a comunicação, restabelecer o trânsito nas rodovias, mas o presidente pediu que o prefeito Felipe tivesse urgência no levantamento das necessidades do município, para que a gente possa, e aí, como eu estou dizendo, e aí foi uma fala que o presidente falou, a gente possa unir os 3 esforços,
os recursos da Prefeitura, os recursos do Governo do Estado de São Paulo e, obviamente, os recursos do Governo Federal. Sobre a questão de evitar novos acidentes como esse trabalho que eu disse ainda há pouco para a Elisa, é você trabalhar, primeiro, fazendo um mapeamento de todas essas áreas. Segundo, é você trabalhar a questão das impostas, é você agilizar a questão dos condomínios, das unidades habitacionais, para tirar essas pessoas dessas áreas de risco. E aí também, obviamente, trabalhar com situações como essa que eu disse para você, que é a questão das sirenes, respeitando a questão do meio ambiente, Basília, porque você tem áreas no Brasil que estão, obviamente, com a ação do homem. O que tem sido feita? As florestas têm sido devastadas, o que não é nenhuma situação prática dessa região, que essa região da Zona da Mata, ela tem uma região que tem, você mesmo, a gente ontem percorrendo isso aí, você visualizava, obviamente, que ainda existe uma mata, vamos dizer assim, uma floresta restabelecida, ainda existe floresta ali, e obviamente tem outras áreas que nem isso existe. Então, você também, obviamente, fazer uma questão didática, para que o ser humano ele compreenda que a gente precisa respeitar o meio ambiente. O meio ambiente ele é fundamental para que, se a gente respeitar ele, para que a temperatura para que não venha a aumentar ainda mais e que fenômenos como esse, que nunca haviam ocorrido antes na história do Brasil, não voltem, obviamente, a ocorrer ou que eles não venham a ocorrer cada vez com maior frequência. Entrevistamos e ouvimos o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, agradeço mais uma vez, agradecemos a gentileza da entrevista. Eu é que agradeço a você, Elisa, e a você, Basília. Muito obrigado. Obrigada, ministro.